Falar sobre mente de Cristo, eu quero, propriamente dito, começar com esse texto que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 ao 16, que diz assim, Paulo escrevendo lá para os Coríntios, e nós recebemos esta palavra como uma palavra transcendental. Olha lá, Paulo disse assim: ora, o homem natural não aceita ou não compreende as coisas do Espírito de Deus, vírgula, porque para eles são loucura, ou para o homem natural são loucura, e não pode entendê-las. Olha que interessante. O homem natural não aceita, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele, para este homem natural, as coisas de Deus, do Espírito de Deus, simplesmente são loucuras. Então é loucura para o homem natural. Por que é loucura? Porque ele não compreende as coisas espirituais. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas Paulo disse o seguinte, que nós não somos naturais, nós não somos carnais, nós somos espirituais. Então, os espirituais, eles compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque é o próprio Espírito que ministra no nosso espírito. E assim nós ativamos a mente de Cristo. Então, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele, para o homem natural, são loucuras. E não pode entendê-las, eles não podem. Vocês entenderam? Eles estão impedidos, eles são incapazes de compreender, de entender as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas, se discernem espiritualmente. Essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Como ele é um homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito que se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Olha que lindo, né, amado? O homem natural não discerne, não entende, porque é loucura. Todavia, entretanto, o que é espiritual, ele discerne bem tudo. É o 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito bem e tudo, mas ele não é discernido, ele não é compreendido. O homem espiritual, ele não é compreendido pelo homem natural. Agora você entendeu? Porque nem todos que você vai falar da graça vai receber. Então para de se cobrar, para de se martirizar. Algumas pessoas ligam para mim: irmão, mas eu queria falar para minha irmã da graça, só que ela é da igreja do Reteté, ela é pentecostal, ela é isso, ela é aquilo, e ela não aceita, ela não recebe, ela diz que nós somos hereges. Irmão, eu queria falar para as minhas filhas da graça de Deus, só que elas dizem que eu estou desviada, que eu não tenho pastor, que eu sou desigrejada. Meu amado, minha amada irmã, fique em paz com Deus. A graça foi revelada no teu espírito, segura aí. Foi para você que Deus revelou esta graça. Não foi para eles ainda. Ou talvez não seja, também não posso afirmar. Então, somos nós que recebemos esta palavra no nosso espírito. Nós, os espirituais, que discernimos tudo muito bem. De ninguém nós vamos ser discernidos. Então, o crente, né? O religioso que está acostumado a comer um pedaço de pão, que ele chama do corpo do Senhor, ele não vai ter discernimento de quando nós dizemos que o corpo do Senhor, na verdade, é a igreja e não um pedaço de pão, porque aquilo era uma simbologia quando Jesus estava cumprindo a lei. Então, o religioso que está acostumado a beber um copinho de suco, desse suco fajuto que vende no supermercado, eu já tomei até daquele suco de kisuke, né? De uva, né? Então, eles dizem que aquilo é o sangue de Jesus. Isso é uma blasfêmia, amado.
Nós entendemos que beber do sangue de Jesus é um conceito de crer no seu sacrifício, no derramamento do seu sangue, no propósito do sacrifício que Cristo fez no Calvário. Isso é ser espiritual. Então o homem natural, ele vai ali ao pé da letra. Entendeu, amados? E pegarão em serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas essa parte eles pulam, né? Que ninguém vai pegar em serpente e escorpião. Ninguém vai beber uma coisa envenenosa, né? Então, essas partes eles pulam. Mas o problema é que as pessoas levam o pé da letra. Jesus disse: se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, não tem parte comigo. Está lá em João, capítulo 6. É só ler o contexto a partir lá do versículo 27. Então eles levam ao pé da letra que aquilo ali é literal. Ué, se fosse literal, estava tudo errado. Porque vocês, então, religioso, teria que dar um jeito para ir lá em Israel e procurar, eu não sei aonde, porque não existe mais, o corpo de Jesus, o Nazareno, e pegar lá um pedaço da carne dele e, como canibais, comer a carne de Jesus. Porque não foi isso que Jesus falou? Se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Então você que come pão e bebe suco está fazendo tudo errado. Porque Jesus falou da minha carne e do meu sangue. Não foi do pedaço de pão, né, asmo, ou do vinho que ele ofereceu lá na Páscoa dos judeus, entre os seus discípulos, para uma representatividade daquilo que realmente ele iria fazer na cruz, que era entregar o seu corpo. O seu corpo seria dilacerado, ele iria derramar o seu sangue para remir os judeus do pecado e aproximar os gentios predestinados antes da fundação do mundo. Tá bom, amados? Então o homem natural vai entender isso? Não. Ah, mas o homem natural, ele não é aquele que não é de Jesus? Não é aquele que está fora da igreja? Não, amado. O homem natural é o religioso que não compreende as coisas do Espírito. Ele pode ter carteira assinada como pastor, ele pode ter 20, 30 anos de igreja evangélica, ou sei lá o que for, ele pode ser filho de pastor, neto de pastor, avô de pastor, não importa. Se ele não tem discernimento espiritual, ele é apenas um mero religioso que conhece a palavra na teoria, né? Conhece em parte, porque não conhece, porque se conhecesse não praticava essas coisas. Então eles não discernem as coisas do Espírito. Mas nós que somos espirituais discernimos tudo muito bem e de ninguém somos discernidos. Agora, olha o versículo 16, que é o assunto que eu quero tratar neste vídeo. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Versículo 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Instruir a quem? Ao Senhor? Não, né, amado? Vocês estão entendendo? Porque esse versículo, às vezes, ele lido solto, pode ter margem para outra interpretação. Se eu ler só o versículo 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vocês perceberam que parece que o versículo isolado está dizendo que nós podemos instruir o Senhor? Porque a abertura do versículo 16 diz assim: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí fica parecendo, rapaz, então quem pode instruir o Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não é instruí-lo o Senhor, é instruí-lo, o homem natural. Perceberam aí? Porque o contexto, né, é o capítulo todo. Mas pegando do versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles, para o homem natural, são loucuras e não pode entendê-las. Então o homem natural não entende as coisas do Espírito, tá bom?
e não pode entendê-las, eles não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural está limitado, por mais que ele leia a Bíblia, por mais que ele jejue, por mais que ele se consagre, se ele não tem a mente ativada em Cristo, se ele não tem a revelação do Espírito, ele é apenas um religioso, ele é um homem natural e não discerne as coisas do Espírito. Agora o 15. Mas o que é espiritual discerne tudo muito bem, enquanto ele por ninguém é discernido. Então o homem espiritual, ele discerne, ele compreende as coisas do Espírito, ele entende a palavra, ele compreende o Evangelho. Agora ele não é compreendido, ele não é discernido. Aí sim vem o versículo 16, que é a chave aqui do assunto. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? O que é que Paulo está perguntando? É uma pergunta. Paulo está fazendo uma pergunta. Quem jamais conheceu aí a mente do Senhor para que possa instruí-lo, o homem natural? Resumindo, simplificando, é como se eu estivesse perguntando aí. Quem aí do sistema religioso, esses pastores famosos aí, esses líderes de igreja centenárias, quem aí do sistema religioso conheceu a mente? Conhecer a mente é conhecer a vontade de Deus. Quem aí do sistema religioso, esses pastores aí famosos, quem aí conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu o Evangelho? Para que possa instruí-lo, para que possa ensinar o homem natural? Ninguém. Então eles não conhecem a mente do Senhor, eles não conhecem o Evangelho. E como eles não conhecem o Evangelho, eles não podem instruir o homem natural. Perceberam? Pegaram aí? Por exemplo, eles dizem assim: venha você pecador, venha para a igreja, aceita Jesus, porque está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eles têm a mente de Cristo para ensinar o que é, no contexto bíblico, a questão do conhecer a verdade e a verdade libertar? Eles têm a hermenêutica, ainda que eles falam que tem, porque a teologia inventa tanta coisa. Eles têm a hermenêutica, a exegese dos textos, do contexto, para de fato ensinar o homem natural, para instruir o homem natural? Eles não têm. Por quê? Porque eles também são o quê? Homens naturais que não discernem as coisas do Espírito. Um exemplo, né? Tem um pregador famoso aí que estava orando por água para as pessoas tomarem para ser curada aí desse vírus maldito aí. Ah, você agora vai levantar o copo. E tá aí na mídia, tem vários, né, irmão? Tem vários. Mas um em específico, não vou dar nome. Então ele orava pelo copo com água e dizia que era para curar esse vírus das pessoas. No entanto, ele agora está internado. Está precisando de quê? De um copo com água que ele orava e induzia, incentivava, instruía os religiosos com a mente carnal, natural, a tomar para supostamente serem curadas desse vírus? E por que aquele que ensinou está agora entubado, está internado, precisando de uma graça, precisando aí de quê? Deus primeiramente e das ações aí dos médicos, do cuidado. Perceberam, amado? Como outro que dizia assim: quem pega esse negócio aí é filho do diabo, mas morreu com isso. Como tantos outros que diziam: eu tenho dinheiro, eu banco, eu posso me cuidar, eu posso fazer da minha casa um hospital, comprar todos os oxigênios do mundo, porque eu não tenho medo disso. Todavia, partiram, porque chegou o dia, meu amado, independente da sua riqueza, independente da sua crença religiosa ou não. Perceberam, amado? Então as pessoas precisam ter bom senso, discernir as coisas. E o religioso, infelizmente, são os mais cegos. Alguns maliciosamente, eles até sabem, conhecem, mas eles não instruem. Eles não ensinam. Por quê? Porque eles querem escravizar o povo, eles querem manipular o povo, eles querem ser tutores, senhores das pessoas.
Eles querem ter domínio sobre as pessoas. Eles não pastoreiam as pessoas com o dom que Cristo deu para levar essas pessoas que têm a mente natural, para levar o homem natural a um conhecimento de Cristo Jesus. Eu era um homem natural. Eu tinha pensamento religioso de um homem natural. Todos nós que estamos hoje vivendo a graça de Deus, que temos a mente de Cristo hoje, nós éramos do sistema religioso e estávamos agindo como homens naturais, homem natural, não discernindo as coisas do Espírito. A gente acreditava que o batismo nas águas tirava pecado. A gente acreditava que quando comíamos um pedaço de pão, aí sim estávamos participando do corpo de Cristo. Nós acreditávamos que quando o pastor colocava a mão sobre as nossas cabeças, nós estávamos sendo abençoados. Nós acreditávamos que quando passávamos aqueles óleos fedendo, né? Que tem um óleo que fede que só. Eles compram no mercado e olham e diz que é óleo consagrado. Então, a gente acreditou nisso tudo. Com o quê? Com a mente humana, mente carnal religiosa. Agora hoje, com olhos iluminados, com a mente de Cristo, você discernindo as coisas do Espírito, você cai nesse 171? Você cai nesse conto do vigário? Não! Por quê? Porque hoje você tem a mente espiritual. Hoje você discerne as coisas do Espírito. Agora, os religiosos que outrora você conviveu junto, não discerne você, não entende você, não compreende você. Eles estão lá lutando para conquistar uma pseudo-salvação e tem medo de perder. Nós estamos descansando na graça de Deus, sabendo que somos quem somos, pela graça do Pai, e que nada nos arrebatará da sua mão, como o apóstolo Paulo disse. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Perceberam, amado? Então nós temos a mente de Cristo. Seja bem-vindo à mente de Cristo. Evangelho da graça de Deus que edifica e te enche de herança no Senhor. Então aí sim, o versículo 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então, nesse contexto, Paulo estava perguntando, quem aí conhece a mente do Senhor para que possa instruir aí o homem natural? Quem pode ensinar aí o homem natural? Ninguém podia ensinar. Nem os primeiros apóstolos podiam ensinar o homem natural. Pedro não podia ensinar Nicodemos. João não podia ensinar Nicodemos. Tiago não poderia ensinar Nicodemos. Ou seja, apenas Jesus poderia e ensinou a Nicodemos. E Nicodemos era um religioso. Nicodemos era um homem de estima, né? Não na igreja, mas no sistema judaico. Nicodemos era um mestre da sinagoga. Nicodemos era um homem importante lá entre os judeus. Era um príncipe, um dos príncipes entre os judeus. Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos conhecia as escrituras, mas não tinha revelação. Foi ter com Jesus à noite, com vergonha, provavelmente, de se expor, visto que ele tinha uma posição a ser defendida, um cargo. Então ele disse, bom mestre, eu sei que tu és vindo do Senhor, ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não fora com ele. Aí Jesus disse, é necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. Aí entrou a mente carnal, o homem natural. Como assim? Eu já sou velho. Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus disse, não, Nicodemo, você não entendeu nada. Quem é da carne é carne, quem é do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. A água é o ser lavado pela palavra. Foi o que Jesus falou lá para a igreja do primeiro século, para os discípulos. Não a igreja, que a igreja nasceu na nova aliança, mas para os judeus. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então Nicodemos precisava ser lavado por esta palavra. E Jesus falou, você precisa nascer desta palavra. Você precisa nascer do Espírito, é ter a mente de Cristo ativada. É entender o conceito de nascimento. É ser de fato, sabe, esse Espírito que recebe as informações e as instruções do Espírito de Deus. Mas Nicodemos não entendia, porque Nicodemos era um homem natural. E homem natural não discerne as coisas do Espírito. Como aquela mulher samaritana, que Jesus pedia água para ela, ela disse, o poço é fundo, e o Senhor não tem nem vasilha, como é que o Senhor vai tirar?
Jesus olha para ele e diz: se você conhecesse o dom de Deus, de quem é que fala com você, era você que iria pedir água e ele te daria, eu te daria águas vivas que irá fluir do teu interior. Aí a mulher começou a perceber que a linguagem de Jesus ali não era algo natural, literal, baixa ali, pega do poço, mata a minha sede, não. Ela começou a compreender que Jesus estava falando de coisas profundas, coisas espirituais que uma mente natural não consegue alcançar, que um homem religioso não consegue alcançar. E ela disse: olha, nós adoramos no monte, nós samaritanos. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus novamente virá a hora, e a hora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, não mais em Jerusalém, templo, não mais nos montes, lugares místicos, mas na mente daquele que teve a revelação de uma nova e eterna aliança, na mente daquele que foi transformado, que entende que Deus habita no teu espírito, na mente daquele que entende que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos templo e morada desse Deus maravilhoso. Agora, o homem natural não vai compreender, ele vai buscar no monte. Agora, interessante, se ele vai buscar o poder de Deus no monte, se ele vai buscar o Espírito Santo no monte, é porque fora do monte ele não tem. A minha pergunta é: por que não mora logo lá no monte? Já que eu vou hoje buscar a presença de Deus no monte. Então a presença de Deus está no monte. Você desceu no monte e não está mais com a presença de Deus. Ora, então mora no monte. Ou você quer sair da presença de Deus? Eu não quero sair nunca da presença de Deus. Nós que estamos em graça, sempre estaremos na presença de Deus, porque Deus está presente em nossas vidas. Então, se é no monte, se é na praia, se é no cinema, se é no carro, se é andando, se é domingo, se é sábado, se é segunda, se é feriado, sempre Deus está conosco em todo o tempo. Perceberam, amado? Mas o religioso não. Eu vou buscar poder no monte, eu vou buscar a presença de Deus no monte. Então mora no monte, já que Deus está no monte. Perceberam? Então o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. E por isso que Paulo perguntou: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Instruir o homem natural, ensinar o homem natural. Aí Paulo assume a responsabilidade. Olha que lindo. Mas nós temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa. Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém conhecia. Aí Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, a vontade de Cristo, é o que Paulo estava dizendo, se manifestou na nossa vida. Primeiramente em Paulo, que recebeu as revelações, do terceiro céu. Primeiramente de Paulo, que recebeu o evangelho da graça para pregar aos gentios. E Paulo começou a instruir pessoas, porque Paulo tinha a mente de quem? De Cristo. Então Paulo começou o quê? A instruir o homem natural. Paulo pegou Timóteo, que era um homem cheio de fé, mas que ainda era um homem natural, não discernia muito bem. Paulo começou a instruir Timóteo. Paulo pegou Tito e começou a instruir a Tito. Então Paulo, por onde passou, pegou Silas, pegou ali Priscila e Áquila e começou a instruir essas pessoas, porque Paulo tinha a mente de Cristo. Embora essas pessoas já fossem de Deus, embora essas pessoas já servissem a Deus com zelo, mas sem entendimento, mas eles não tinham a mente de Cristo, porque eles ainda eram homens naturais. Paulo repreendeu a Pedro na presença de todos. Está lá escrito na carta aos Gálatas. Porque Pedro, embora tivesse sido o primeiro apóstolo da circuncisão, Pedro agia como um homem natural. E ele dissimulou ali quando Tiago e João, aqueles que eram da circuncisão, chegaram. E ele foi se retirando a ponto de até o próprio Barnabé e alguns judeus também dissimuladamente se afastarem. Aí Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. Paulo disse: você não anda na verdade do evangelho. Pedro, para de dissimular, Pedro. Como é que você, sendo judeu, está querendo obrigar os gentios a viverem como judeu e você mesmo não vive como judeu? Por quê? Porque Pedro, embora fosse um apóstolo de Cristo, mas Pedro ainda agia como esse homem natural que não compreendia muito bem, embora ele estivesse ali
ministrando a palavra do reino para os judeus. Aí quando Pedro escreve a sua primeira e segunda carta, principalmente na segunda carta, capítulo 3, versículo 15 em diante, Pedro exalta o ministério de Paulo, dizendo que Paulo tinha a mente de Cristo, e Paulo falava de coisas que havia pontos difíceis de se entender. Mas Pedro reconheceu a sabedoria e a mente de Cristo com qual Paulo ministrava. Então Paulo conheceu a mente de Cristo e passou a instruir. E daí então, o próprio Pedro foi reconhecendo alguns aspectos acerca das coisas espirituais. Assim estávamos nós, cegos na religião. Éramos religiosos, mas não tínhamos a mente de Cristo. Nós não podíamos instruir o homem natural porque nós também agíamos como homens naturais. Os nossos líderes nunca nos instruiu a Cristo. Por quê? Porque eles também têm a mente natural atrofiada pela religião. Tá bom? Mas vocês tiveram olhos iluminados e vocês têm a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, você agora pode instruir o homem natural. Quando alguém chegar para você, alguém do sistema religioso, irmão, mas me explique aqui sobre o dízimo. Você tem a mente de Cristo, você explica, você ensina. Tem gente que diz que a gente prega, o sistema religioso diz que nós pregamos contra o dízimo, nós pregamos contra a ceia, né? Nós pregamos contra o batismo nas águas, nós pregamos contra as línguas estranhas. Eles dizem que nós que ministramos a graça pregamos contra isso. Não, nós não pregamos contra isso. Nós ensinamos acerca desses assuntos. Com a mente de Cristo, nós ensinamos sobre o dízimo, como era, para que era. Com a mente de Cristo, nós ensinamos que línguas estranhas nunca foi língua de anjo, era falar em outros idiomas. Com a mente de Cristo, nós ensinamos que Deus não habita em uma igreja evangélica, ou sei lá o quê, mas sim que nós somos templo do Espírito. Com a mente de Cristo, nós ensinamos que o nosso Espírito está perfeito em Cristo. Com a mente de Cristo, nós ensinamos que salvação não se perde. Com a mente de Cristo, nós ensinamos o Evangelho da graça de Deus. Com a mente de Cristo, nós instruímos essas pessoas que, embora sejam religiosos, são homens naturais. Não discernem as coisas do Espírito. Então quem pode instruir essas pessoas? Quem pode instruir essas pessoas? Quem vai poder instruir essas pessoas que estão no sistema religioso, pagando preço, sacrificando no altar, dando tudo para o pastor? Quem vai poder instruir, ensinar essas pessoas, senão aquele que tem a mente de Cristo, senão aquele que é espiritual? Quem vai poder instruir, ensinar e edificar essas pessoas se nós pararmos de pregar o Evangelho no nosso século? Porque algumas pessoas dizem, não, o Evangelho já foi pregado. Claro, no contexto de Paulo, o Evangelho foi pregado a todo mundo naquela época. No nosso contexto, claro que não. Paulo pregou a todo mundo na sua época. O Evangelho foi pregado a todo mundo. Mas hoje foi pregado a todo mundo? Claro que não. 7 bilhões de pessoas na face da terra, nem 1% conhece o Evangelho da graça. Então, foi pregado a todo mundo? Não! É todo mundo que andou contigo no sistema religioso que conhece o Evangelho da graça? Não! Eles estão lá como homens naturais. Mas nós estamos aqui neste século, século 21, na nossa geração, porque vai vir outra geração, ou outras gerações, e outros vão receber de Deus esta bênção que é a revelação da graça para continuar instruindo. Entendeu, amado? Então, nesta geração, somos nós. Desculpa aí, somos eu. Sou eu e você. Eu, irmão Elcio, Geraldo Moraes, o Messias, todos os irmãos que ministram a graça de Deus, todos os irmãos que ministram a nova e eterna aliança, sem malícia, sem manobra, tá bom? Você que nos acompanha aí, você que compartilha essa mensagem, você está ministrando. Você pode dizer, irmão, eu não tenho essa facilidade de pregar o Evangelho, mas você pode compartilhar uma mensagem, você pode compartilhar um áudio, você pode compartilhar aí o link do canal, você pode indicar os irmãos que pregam a graça. Algumas pessoas me ligam, irmão, quem você... se é que eu posso recomendar, quem você recomenda, além de você aí, pra gente ouvir o Evangelho? E eu vou citando alguns irmãos aí que nós sabemos que tem uma palavra boa, uma palavra edificante. Tá bom, queridos? Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Somos donos da verdade? Não. Conseguimos discernir as coisas espirituais. Alguns pontos
temos dificuldade de compreender, mas de fé em fé, de glória em glória, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus, tá bom? Fique aí com esta mensagem no teu coração. Se gostou, compartilhe à vontade e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento com a mente de Cristo. Graça e paz, beijo no coração de todos vocês.